Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos de retificadores através do Tinkercad e hoje iremos simular o circuito retificador em ponte. Portanto, teremos como objetivos os seguintes itens: definição dos elementos a serem estudados no circuito, os elementos iniciais, a montagem do circuito efetivamente no Tinkercad, do circuito retificador em ponte, leitura do nível de tensão do gerador lá para o sinal de entrada e também a leitura do sinal de saída através do osciloscópio. Muito bem, então na montagem desse projeto, desse circuitinho, nós iremos utilizar os seguintes componentes. Então, inicialmente aí o diodo de junção, para a montagem do retificador, gerador de sinais, no qual iremos parametrizar aí com os dados específicos para gerar uma senoide, com uma certa amplitude, uma certa frequência e período. Na sequência, o osciloscópio, queremos utilizar um para medição lá da entrada e outro para medição na saída. Lógico, um simulador, então a gente pode fazer isso. Até porque a capacidade do osciloscópio do Tinkercad é apenas para um canal. E uma carga de saída, um resistor de 1/8 de watt mesmo, que seria aquele famoso resistor por código de cores. Muito bem, então seleção dos componentes. Lá no Tinkercad, os componentes eles irão aparecer da seguinte forma. Então aqui nós temos nosso elemento gerador, que vai gerar o sinal que pode ser quadrado, senoidal ou triangular. Obviamente a gente vai trabalhar com o sinal senoidal, porque a característica de uma fonte, da rede elétrica é justamente senoidal. Nossa placa de circuito de sempre, componente diodo retificador e o resistor. Resistor nesse projeto pode adotar esse valor de full que vem nele mesmo. E por fim o osciloscópio, O osciloscópio, perceba, ele tem apenas um canal, então nós iremos utilizar 2 osciloscópios para essa montagem, pois queremos medir a fonte para parametrizá-la, da forma mais coerente, e também vamos medir a tensão na carga, que no caso é o resistor. Muito bem, então falando aí da montagem de circuito em ponte, nós temos que a montagem do circuito retificador em ponte vai ser associada aí a uma medição de tensão de entrada e de saída através do osciloscópio, como foi dito anteriormente, Então aqui nós temos o circuito montado, perceba aqui o gerador, ele alimenta aqui esses 2 diodos, vamos colocar assim, catodo desse carinha com anodo desse. E na sequência, o outro terminal, que seria esse terminal marrom, que está representando o positivo lá do gerador, vai estar também entre o catodo desse carinha e o anodo desse. Lembrando que a condução em ponte tem cruz, Então, esse carinha conduz com esse. A energia sai aqui da linha azul. Aqui tem um nó, turma? A conexão dessa linha azul foi exatamente nesse ponto aqui. Na hora que vocês forem executar a montagem, sai aqui do que seria o negativo do gerador e vem nesse ponto aqui, Nesse ponto específico, onde está aqui o nosso mouse, para que vocês possam fazer a conexão deste carinha, do anodo deste diodo, com o catodo deste, já que a interligação do protoboard é na vertical. E o outro pino aqui, Aqui não teve divergência, mas aqui é um nó, Então tem uma conexão nesse ponto. Muito bem, então o que acontece? Chega aqui a tensão, o positivo aqui, conduz esse diodo, vai aqui, passando pela linha vermelha, chega na carga, sai da carga, conduz pela linha preta e retorna por este diodo aqui, Aliás, esse daqui retorna lá para a linha azul. E na sequência o que acontece? Sai a energia aqui desse primeiro, vai para a carga, e retorna por este de baixo, retornando para a linha marrom. Então é sempre um fornecimento de energia em cruz, Este com esse e esse com esse, ou em X, melhor dizendo. Sendo que a tensão na carga tende a ser sempre pulsante. Toca no zero e vai ali próximo ao valor máximo do gerador. Então definimos aqui o circuito da ponte retificadora, que basicamente os 4 diodos.
E temos também o circuito de carga terminal, carga de saída, que é basicamente o resistor nesse caso, né, com os jumpers de conexão para o positivo e para o negativo. Muito bem, parametrizando agora o gerador, né, nós temos que a fonte geradora aí de sinal de alimentação deve ter aí uma certa frequência, uma certa amplitude bem definida. Então, clicando sobre o gerador, ele vai ficar selecionado aqui com essa linha azul ao redor e vai aparecer essa telinha. Tá? Então, justamente nessa telinha que nós iremos editar, colocar aí 60 Hz, que é basicamente para simular a frequência da rede elétrica, e 10 volts de amplitude. Por quê? Porque nesse gerador é a capacidade máxima, tá? Que nós temos disponível. Então nós vamos trabalhar com 10 volts em 60 Hz. Feito isso, parametrizamos nosso gerador. Eu tenho que o período pode ser dado pelo inverso da frequência. Então 1 dividido por F é a mesma coisa que 1 dividido por 60, que é 60 Hz, e 1 dividido por 60 dá 0,016666 segundos, que é a mesma coisa aqui, 16,67 segundos, que já calculamos isso daí N vezes, né? Principalmente quando estávamos estudando lá sinais senoidais, né? Então, os sinais senoidais nós vimos que esse período aí de 16,67 ele vai aparecer bastante. Por quê? Porque nós temos frequência padrão aqui no Brasil de 60 Hz. E 60 Hz aí é o exemplo mais utilizado, né? Porque é bem prático. E no osciloscópio, da mesma forma que foi feita a parametrização da fonte, é interessante fazer do osciloscópio. Então clica também, né, supondo que isso daqui fosse tal do osciloscópio, clica na telinha, vai aparecer esse quadro, daí no nome não precisa editar, pode deixar um aqui, tá? Pode colocar um nome se quiser, né? Medidor, por exemplo, do sinal de entrada, medidor do sinal de saída, né? O que achar melhor aí. E tempo por divisão nós vamos deixar em 5 milissegundos, para coletar a medida aí de uma forma aí bem aceitável, porque às vezes o sinal ele fica muito comprimido, né? Então a gente não consegue observar efetivamente período, amplitude. Então, se o sinal tiver uma frequência muito elevada, é interessante que se tenha aí um período pequeno, para que a gente consiga observar um ciclo completo. Da mesma forma, se a frequência for muito pequena, é interessante que o período seja grande para observar pelo menos 1 ou 2 ciclos da onda, tá? Eu gosto de trabalhar com 2 ou mais para ver se efetivamente o sinal está estável. Beleza, turma? Então, na parte de medição, olha só. A gente vai rodar o circuito, vai aparecer aqui as características da fonte, então frequência 60 Hz, tensão, amplitude aqui de 10 volts, né, que lembrando que é a mesma coisa que a tensão pico a pico, para esse caso, né, pega lá a crista e o vale, né, então a gente tem que levar isso daqui em consideração, né, esse daqui é o valor máximo, né, o valor de pico, não, esse daqui é amplitude ou valor pico a pico, para essa referência. Então alimenta aqui entre os meus diodos, né, conforme eu disse, eu conduzo nesses 2 diodos aqui na diagonal e gera um pulso positivo. Depois eu conduzo nos outros 2 diodos, que seria a diagonal secundária, por exemplo, né, fazendo uma correlação aí com matrizes, e eu conduziria o que seria o semiciclo negativo, gerando um pulso positivo. Então perceba, se a gente tomar esse eixo aqui, né, o cruzamento dos eixos como referência, eu teria positivo, positivo. Aqui, positivo e negativo, né? Então, analisando, nós temos que o período de sinal de entrada ele é contabilizado do início do positivo ao final do negativo. Então, nós temos esse retângulo com uma certa largura, com o período de entrada. Agora, o período do sinal de saída, ele é menorzinho, tá? Por quê? É do início do positivo ao final desse mesmo positivo, porque o próximo é positivo, né? Então, já começa um outro ciclo. Enquanto aqui não, enquanto aqui terminava o positivo, ia começar o negativo para depois repetir o positivo de novo. Então, o período da fonte, ele vai ser o dobro do período da saída, né? No nosso circuito aqui, nós temos o período, nesse caso, que é 2 vezes maior que esse período de saída.
Portanto, a frequência de saída é o dobro da frequência de entrada. Então, esse daqui é a relação inversa que nós temos período e frequência, né? Mas perceba, esse sinalzinho aqui senoidal, ele vai ser, o pulso positivo não muda nada, né? O que pode parecer um pouquinho mais esticado é porque aqui é 10 volts por divisão e aqui é 20, tá? Mas, em termos práticos, isso daqui seria um sinal de amplitude maior que isso, porque a escala está diferente. Mas, enfim, o que interessa é que o pulso positivo, ele é idêntico ao negativo refletido, né? Tá, aqui era negativo, refleti ele para positivo, né? Porque eu estou tendo uma condução cruzada. Então aqui eu conduzo positivo, beleza. Mas e o negativo? Vira positivo também. Então perceba, é idêntico, esse pulso é idêntico a esse, porque há uma simetria da tensão da entrada, sempre ciclo positivo igual ao negativo, né? Então se eu tivesse, no caso aqui eu tenho mais 10, né? Aqui, nesse ponto, esse ponto mais 10, portanto nós temos o valor máximo aqui de 5 volts. Que gera um valor aqui mínimo também de menos 5 volts, né? O módulo é o mesmo, mas aí nós temos um sinal oposto. Aqui é menos 5, aqui é mais 5. Beleza, turma? Então isso daqui é o que a gente deve conseguir obter lá na saída. Agora, deixando bem claro que o período aqui deve ser 5 milissegundos, para observar aqui um sinal parecido com esse daqui que está aparecendo na apresentação. Muito bem, partindo agora para a medição de tensão, nós já temos aqui o período, né, pré-definido, que calculamos anteriormente, 16,67 mili. Muito bem, só que isso daqui é o dobro desse. Então, 16 dividido por 2, 8. Né? 8,33 mili é o que nós temos aí para período de sinal de saída. E esse sinal de saída é medido onde? Na resistência, que é a nossa carga, né? Esse resistorzinho é a nossa carga. Quando eu falo resistor, é o componente, tá? Esse é o componente resistor que tem uma resistência que vai ser associada a essa tensão e a corrente que é gerada, né, na parte de saída aqui do circuito. Portanto, nós temos aqui que a tensão do sinal de entrada vai ser determinada em função do volts por divisão, né? Nós temos 20 aqui, porque são 20 volts, definido aqui na escala do osciloscópio. Só que nós temos 10 quadradinhos na vertical, 20 dividido por 10, nós temos 2 volts por divisão. Só que aqui, ó, nós temos 1, 2 e meio, né? 2 quadradinhos e meio na vertical. Portanto, nós temos 2,5 vezes 2, 5. Né? 5 volts é 10 dividido por 2. Né? Por quê? 10 é a amplitude do valor máximo, né? Da crista, melhor dizendo, até o valor de vale, o valor mínimo. Né? Daqui até aqui é 10, então se eu quero a referência para o que seria um eixo central aqui, que seria o nosso eixo do tempo, temos 10 dividido por 2, que dá 5. Então, a leitura aqui está coerente. Né? Agora, a tensão do sinal de saída. Basicamente, vamos trabalhar com a escala, né, desse osciloscópio. Então, nós temos 10 volts e 10 divisões. Portanto, 10 dividido por 10, 1 volt por divisão. Temos aqui a nossa setinha que indica a amplitude, né? Nesse caso aqui, valor 0 até o valor máximo. Nós temos 1, 2, 3 quadradinhos, um pouquinho mais, né? Daqui do 0,5, eu diria 0,6, né? Então, nós temos 3,6 divisões vezes o valor de escala aqui, né? Que seria 1 volt por divisão. Então, 1 vezes 3,6, 3,6. Né? Então, nós temos amplitude de 3,6 volts na saída. Daí você chega e fala, professor, está inconsistente. Né? Puxa, estou injetando 5 volts e está saindo 3,6. É um retificador que está tendo uma perda aí gigantesca. Né? Eu estou tendo mais de 20% de perda. Daí eu chego para você e falo, sim, você está tendo mais de 20% de perda porque você está trabalhando com 10 volts pico a pico. Está alimentando o circuito com 2 diodos, sendo que cada diodo consome 0,7. Né? Temos 2 diodos na condução por semiciclo, né? Primeiro esses 2, depois esses outros 2. Então 2 vezes 0,7 dá 1,4. Então 5 menos 1,4,
Adivinha? É essa amplitude que é 3,6. Tá? Então 3,6 está perdendo 1,4 volts. Daí você pensa, puxa, está muito ineficiente, o diodo deveria ter uma queda menor. Só que o diodo não vai ter uma queda menor, porque ele é um diodo de composição de silício. Se você pegar germânio, vai ter ali 0,2, 0,3, 0,25, né? Dependendo de algumas dopagens aí, mas perceba, ainda seria uma queda aí quase de 10%, né? Então, quando eu tenho um circuito retificador de 5 volts, eu não posso alimentar ele em 5 na parte alternada, eu tenho que alimentar nos 10. Puxa, mas de 10 alternada eu vou converter para 5 corrente contínua, metade. É metade, por quê? Se você pegar 10 volts em alternada, 10 volts de pico, né, valor máximo, tomando aqui uma referência do eixo, ó, desse eixo aqui para cima, valor de pico, você vai conseguir, trabalhando com essas perdas do diodo, perdas em outros elementos que a gente vai estudar mais para frente, você vai conseguir regular em 5 volts uma linha constante, melhor que isso daqui ainda, tranquilamente. Mas tem perdas, porque é um processo de conversão, né? Todo processo de conversão tem perdas e vocês vão ver mais a fundo isso daí, não só em eletrônica, mas principalmente em parte de conversão eletromecânica de energia, motores, né, gerador, vocês vão estudar mais para frente. Inversor de frequência, vão ver que tudo isso daí é um processo que eu tenho um modelo, tenho um formato, quero converter em outro. Mas eu não vou conseguir converter 100% com a mesma energia, né? Se eu quero fazer, digamos assim, um trabalho de conversão, trabalho gasta energia. Quando você está trabalhando, você está gastando energia, depois você tem que comer para conseguir continuar trabalhando, né? Ou se manter vivo, vamos por assim, né? Então, para qualquer tipo de trabalho, né, de conversão, de tarefa que você tem que fazer, gasta uma energia. Então, se eu alimento aqui com 5 volts, eu não vou ter 5 volts na saída, eu vou ter algumas perdas que em vazio, né, circuitinho retificador em vazio vai me gerar aí 3,6 volts. Em vazio é quando a carga é muito baixa ou quando não tem carga, tá? Aqui a gente está trabalhando com uma carga muito pequena, tá? Isso daqui é resistor de 1 kg, né? Então a corrente consumida aqui, basicamente 3,6 dividido por 1000, é 3,6 miliamperes, é muito pouco, tá? Uma corrente minúscula. Então, para esse circuitinho retificador aqui, ele nem sente, tá, praticamente. Tá certo, turma? É interessante, né? Eu tenho carqueada e a gente consegue analisar essas formas de onda. E mesmo não estando no laboratório da escola, da ETEC, dá pra gente ter uma boa noção do que seria o comportamento. Na prática, bate perfeito, tá? Em cima, aqui, ó, se eu contar o período, tava em 5 mili, né? Ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 15. Faltou quanto aqui, ó? Faltou quanto aqui, ó? 1,6, ó. Tá vendo? Não chega na metade. Metade seria 2,5, né? Um pouquinho antes da metade. Então 1,6, ó. 16,67 milho. Batendo com o calculado. Tá perfeito. Tá certo? Aqui também, aqui se parar pra pensar, ó. Aqui tá na metade desse quadradinho, com um pouquinho, metade aqui, um pouquinho mais do segundo quadradinho, né? Cada quadrado é 5, né? Então se fosse aqui um inteiro, mais um pedacinho aqui, 7,5, 8, tá? Tá bem coerente também com o valor medido. Beleza, turma? Então é isso, a aula de hoje é isso. Simulação aí de um circuito retificador em ponte, já vimos o retificador de meia onda, já vimos retificador em ponte, já vimos a associação de fontes, já vimos o circuito LED, já vimos o circuito astável, já estudamos aí grande parte do que teríamos como escopo, né, na disciplina de MCE. E daqui por diante eu vou trazendo mais detalhes, né, ainda sobre parte de fontes. O quarto projeto seria o projetinho de uma fonte bem completa, né, de MCE. Montar efetivamente, né, a gente iria calcular essa fonte lá em eletrônica. E já teríamos começado, né, partindo do circuito retificador em ponte. Mas a gente vai realinhando aí para um novo horizonte, né? Tendo em vista esse problema da Covid que a gente, infelizmente, não está podendo trabalhar pessoalmente.
Certo, turma? Estou disponível no Teams, qualquer dúvida entre em contato. Pode mandar foto, áudio, texto, o que vocês quiserem lá pra gente ir conversando. Eu tiro a dúvida sempre. Quem manda alguma mensagem, eu posso demorar às vezes 5, 10, 15 minutinhos, mas não mais que isso eu já estou dando algum feedback, porque agora a gente está tendo uma parte de burocracia grande, né? Embora não seja o fechamento de notas, né? No fechamento de notas vai estar pior ainda. Estamos tendo que fazer POADs, né? Que são planos semanais, chamadas retroativas, enfim, são probleminhas, né? Que a gente está tendo que contornar aí, mas no fim aí vai dar tudo certo. Tá certo, turma? Agradeço a atenção de todos aí. Bons estudos. Até.